E aí? Deixa eu pegar um corredorzinho aqui. O pneu da motoca aí tá liso, né, tio? Minha nossa senhora. Daí se pega chuva, vira uma... Ô pessoal, hoje eu quero fazer um vídeo falando sobre um assunto que eu até então não me lembro de ter visto nenhum vídeo sobre isso no YouTube, nem sei se tem, mas eu já quero aproveitar e dar minhas contribuições sobre deixar a moto muito tempo parada na garagem, né? Aquelas pessoas que, por exemplo, fica com a moto lá vários meses sem andar, se isso pode trazer algum problema para o motor. Então eu vou dar minhas opiniões sobre esse assunto. Assim, ó, a primeira coisa que a gente tem que considerar é que, independente de ser moto, ônibus, carro, caminhão, seja lá o que for, os veículos eles foram feitos para rodar. Ele foi feito para andar, ele foi feito para ser usado. Então por aí tu já entende que deixar um veículo parado por muito tempo na garagem não é bom. O primeiro fator que vocês têm que considerar é a questão do motor. O funcionamento normal do motor, né, o uso normal, o uso tipo troca marcha, embreagem, o próprio funcionamento normal do motor, ele acaba lubrificando as peças. Então aquele uso constante que o uso normal, né, isso acaba movimentando todo o sistema de transmissão, acaba movimentando a embreagem, acaba movimentando o motor em si, e isso acaba lubrificando. Então tem algumas peças dentro do motor que elas precisam de lubrificação constante, e o próprio funcionamento do motor ele faz isso. O que acontece? Quando a gente desliga o motor, a tendência é o óleo ele se acumula todo pro fundo, isso é normal. Só que quando a gente fica muito tempo sem usar a moto, algumas peças dentro do motor elas vão ficando sem lubrificação, elas começam a ressecar, e isso pode causar algum tipo de oxidação. E tem alguns anéisinhos de vedação, algumas roelinhas que elas precisam de lubrificação constante. Então se o motor fica muito tempo parado, elas vão perdendo eficiência, tá? E o próprio sistema de embreagem, se ele fica muito tempo sem funcionar, o disco acaba colando, então ela acaba perdendo um pouco a utilidade dela. Então é por causa disso que a gente precisa, volta e meia, tá dando um giro com a moto aí para poder manter o motor funcionando adequadamente. Aí tem algumas pessoas que pensam assim, por exemplo, né, tô há 3 meses sem andar com a moto, com o carro, só vou dar uma ligadinha aqui para esquentar o motor. Não vai resolver nada, tá? Na verdade é até pior isso, porque quando tu liga o motor e tu deixa ele ligado parado, só uma parte do motor acaba aquecendo, que é a parte onde tem a queima do combustível. O resto fica tudo frio. Então o funcionamento normal do motor, ele precisa ter, tipo, tu precisa estar usando a embreagem, tu tens que estar trocando marcha, que daí todas as engrenagens, todo o conjunto acaba se lubrificando. E o próprio óleo, quando ele fica muito tempo parado, ele perde o poder de lubrificação. Ele tipo, fica que nem uma graxa. Então isso não vai resolver nada. Outro problema é a questão da parte elétrica, a questão da bateria. A bateria, para ela carregar, o veículo precisa estar em movimento, tem que estar numa certa velocidade, numa certa aceleração para ele poder carregar. O próprio sistema de injeção eletrônica, ele precisa do movimento do dia a dia, do uso, para poder se programar, porque a injeção eletrônica ela se programa, né? Uma maior, tipo, ela faz tipo como se fosse um cálculo ali, uma razão entre consumo e desempenho, e ela só consegue fazer essa razão se o veículo estiver em movimento. Então por causa disso que tu precisa do uso para poder manter um sistema elétrico, um sistema de injeção eletrônica funcionando certo. Outra questão que a gente tem que considerar também é o combustível.
O combustível, quando que ele fica muito tempo parado dentro do veículo, ele acaba oxidando, ele acaba formando uma espécie de sujeira, ou até mesmo no tanque, ele vai oxidando, vai descolando a pintura, e isso pode entupir e causar algum problema no sistema de transmissão. Então é por causa disso que é importante a gente manter o uso normal do veículo, né? Porque daí a gente tem a troca constante de combustível. Ora, a gente vai gastar combustível, a gente gasta combustível, a gente abastece de novo, né? Dali a pouco a gente vai lá no posto, abastece, depois gasta, depois abastece de novo. Então essa troca é constante do combustível, não deixa causar esse problema. Outro ponto que a gente precisa destacar é deixar a moto muito tempo parada ou o carro muito tempo parado afeta os pneus, porque a borracha ela é um pouco maleável. Então quando que a moto fica muito tempo estacionada num lugar, ou o carro sem uso, o pneu ele acaba ressecando, ele resseca, ele vai deformando, ele vai formando bolha, ele tipo racha, ele fica mais ressecado. Tu vai perceber que fica um pneu mais ruim, mais seco, ele perde toda a eficiência dele, porque o pneu ele precisa do uso, né? Porque à medida que a gente vai usando, ele vai aquecendo. Então esse aquecimento, o uso dele, ele vai mantendo as características. Outro ponto também é a questão dos amortecedores, né? O amortecedor, para ele funcionar certo, ele precisa do funcionamento. Se ele fica muito tempo parado, ele acaba ficando seco, ele perde a propriedade dele. Então é por causa disso que precisa do uso, né? Funcionamento normal. E também a questão da lubrificação, né? Enquanto o veículo está em uso, ele está sendo lubrificado, né? A embreagem ali, a gente está usando a embreagem, as engrenagens estão se lubrificando dia a dia, né? Deixar o veículo muito tempo parado, o uso, a ação do ar muito tempo parado, isso vai oxidando, vai ressecando as carenagens, vai danificando algumas peças. Então a gente precisa do uso para preservar a condição, né, a característica do veículo. Aí tem algumas pessoas que às vezes podem pensar o seguinte, né? E como é que eu faço quando que eu vou ficar, por exemplo, 4 meses sem usar a minha moto? O que eu faço? Tem alguns fabricantes que eles recomendam fazer uma espécie de revisão, né? Tu leva a moto na concessionária ou num mecânico, aí é feito a troca do óleo, é tirado o óleo, é desconectado, tirada a bateria, é feita a limpeza no sistema de injeção, é tirado o combustível. Tem um procedimento aí que os caras fazem, né? Caso aconteça isso de ter que ficar muito tempo sem usar a moto, que daí preserva a vida útil, né? E também tem alguns casos daí, tipo assim, quando tu for voltar a usar o veículo, é feita uma outra revisão para poder fazer uma carga na bateria, umas coisas assim. Tem uns procedimentos que eles fazem, que todo o manual de instrução ele recomenda, né? Caso precise deixar a moto muito tempo sem uso, tem aí uns negocinhos que tem que ser feito. E outra coisa que às vezes as pessoas podem se perguntar, né? Eu já vi algumas pessoas fazendo isso e tomaram um baita prejuízo, que é comprando o veículo parado ou veículo com baixíssima quilometragem, né? Isso seria um dos problemas de tu comprar um veículo daqueles de leilão, né? Porque o que acontece? Às vezes os caras dizem assim, cara, encontrei uma moto 2018, cara, a moto tem só 5.000 quilômetros, tá novinha, vou comprar. Eu não compraria. Eu não compraria de jeito nenhum. Porque tô te pensando o seguinte, ó, a moto ou esses veículos ficaram anos e anos e anos lá parado, sem nenhum tipo de manutenção. Então tu vai comprar um veículo desses, tu já vai estar com o motor quase danificado, né? Porque o motor com as peças toda ressecada, logo vai começar a vazar óleo. Tu vai ter que fazer uma revisão para poder verificar o estado do motor. Tu vai ter um sistema elétrico que daqui a pouco já vai dar pane, porque vai ser só tu usar, começou a esquentar o motor, já vai dar pane,
né? Tu vai ter um sistema de embreagem que logo logo já vai estar danificado, tu vai ter pneu que tu vai ter que trocar, vai ter parte elétrica que vai estar uma merda. Então eu não compraria, né? Esse seria um dos problemas de tu comprar carro de leilão. Tu deixar o veículo lá 3, 4 anos parado, depois ir lá comprar porque achou que é barato, cara, isso vai te dar um baita prejuízo. Não vale a pena. Várias vezes vale mais a pena tu comprar um veículo que já tenha sido usado, que já esteja rodado, né, dentro de uma quilometragem aceitável, né, uma condição ali boa. Vale mais a pena tu comprar um veículo desses do que tu comprar um veículo ali porque tu acha que é é pouco uso, né? Às vezes o cara comprou a moto, o carro ficou lá anos sem rodar, aí tu acha que o veículo é novo. Não, não é. De novo ele não tem nada. Às vezes ele acaba dando mais problema do que um veículo mais rodado. A não ser que tipo a pessoa fez os procedimentos lá como manda o fabricante, de levar numa oficina, né, tirar o óleo, né, desengatar a bateria, fazer aqueles procedimentos lá, que daí o carro ficou tanto tempo parado, mas, né, fez tudo certinho como manda o fabricante, aí tudo bem. Mas agora ninguém faz isso, né, ninguém faz isso. Então assim, ó, resumindo, o veículo é feito para rodar, né? Deixar ele muito tempo parado não é bom. Aí vocês podem dizer o seguinte, né? Ah, mas vou ficar um mês sem usar a moto, tem algum problema? Não, assim, ó, longos períodos que eu digo, que a gente fala, é período superior a meses, né? Então vamos imaginar o seguinte: tô aqui há 15 dias sem andar com a moto, tem problema? Não, não tem problema isso, né? Então, por exemplo, aqui em casa tá chovendo 15, 20 dias direto, tô há 15 dias sem usar a moto, quer dizer que ela vai estragar? Não, não vai estragar, não é isso. Agora, o que não pode é tipo tu comprar uma moto ou um carro e usar uma vez por ano. Ou então, por exemplo, assim, vou comprar uma moto só para usar no verão. Tá, o verão é 3 meses e o resto? Ela vai ficar onde essa moto? Vai ficar parada? Aí tu não vai adiantar. Ou que nem aquelas pessoas que tem carro na garagem só para fazer a viagem de final do ano, tá? Então tu só vai usar o carro no final do ano. Durante o ano ele vai ficar parado na garagem. Isso daí é perigo, vai dar problema. Então procura pelo menos ali uma vez por mês usar uns 100 km, 100, 120, 130 km por mês no mínimo, para tu poder carregar a bateria, para tu poder manter aí o funcionamento correto do motor, né? Manter pelo menos o sistema elétrico, o sistema de transmissão, né? Manter a lubrificação ali da parte interna, que já ajuda bastante, né? Agora o que não pode é ficar muito tempo, tipo 4, 5 meses com o veículo parado na garagem, aí não é bom, porque veículo é feito para rodar, né? Aí vai ter os caras que vão dizer assim: se não anda de moto, leva lá em casa que eu ando. É bem assim mesmo, né? Se tem uma moto e não tá usando, sinto em te dizer, mas é uma pena. Você tá perdendo uma baita oportunidade de ser feliz. Tá, pessoal, mas vou deixar esse vídeo por aqui. Então as dicas seriam essas, né? A gente tem que cuidar quando for deixar o veículo muito tempo sem usar, tipo 4, 5 meses, é ideal levar numa oficina para ver, né? Tirar a questão desengatar a bateria, fazer uma limpeza ali no tanque, para não ter problema de oxidação, trocar o óleo para não correr o risco do óleo oxidar, virar uma graxa e acabar danificando. Então tem alguns procedimentos ali que são feitos, mas de forma geral é interessante pelo menos uma vez por mês aí fazer um passeiozinho, pelo menos uns 100, cento e poucos quilômetros por mês, procurar rodar para manter aí, preservar a vida útil. Meu Deus do céu, que pato que tem aqui na minha frente, gente. Fechou? Então, mano, o vídeo por hoje era esse. Valeu.